Não há ciclismo, o mundo ficou a funcionar a meio gás devido à pandemia do Covid-19. João Rodrigues, campeão da Volta a Portugal, como é que tens vivido este período de distanciamento social? Olá, muito boa tarde. Sim, tenho vivido assim o melhor possível. Treinar sozinho, uma coisa que não estou muito habituado. Tenho aqui algarvios, o Ricardo, o Daniel, o Omar, o Caldeira, são os meus colegas de treino. E agora ter que treinar sozinho é a parte que me está a gostar um bocadinho mais. E depois também os treinos nos rolos, que já não me lembrava o que era isso, treinar nos rolos. Aliás, os meus rolos já estavam assim um pouco danificados e tiveram que levar ali uma reparaçãozinha há pouco tempo para que pudesse treinar. E tem sido assim, treinos em casa, tento evitar as saídas e pronto, evitar também o contacto com outros ciclistas, porque muitas vezes estamos a treinar na estrada e querem vir ao nosso encontro, querem treinar um bocadinho connosco e todos nós sabemos que temos que evitar essas situações. Mas tenho passado o melhor possível, tenho feito exercícios em casa em vez de ir para o ginásio. Há sempre soluções para tudo. Eu acho que tu estás provavelmente num dos sítios mais seguros do mundo, não é? Porque tu vives em Faz Fato, na zona de Tavira, mas na zona interior de Tavira, não é? As pessoas estão habituadas, se calhar, a conhecer mais a parte balnear, da Manta Rota, da Ilha de Tavira, etc. Mas tu vives numa zona ligeiramente afastada do centro da cidade, vives na zona serrana e Exatamente. rodeado por muito poucos vizinhos, e essa é que é a parte curiosa e que neste caso é uma enorme vantagem. Sim, sim, sem dúvida. Basicamente aqui estou escondido. O vírus aqui, não sei se ele me vai encontrar, mas estou protegido. Não tenho muitos vizinhos. Posso evitar ir para zonas que tenham mais pessoas. Vou aqui para a parte serrana e poucas pessoas encontro. Então acho que aqui estou seguro. Essa é uma grande vantagem que têm os profissionais em Portugal, é que estão autorizados a treinar, coisa que, por exemplo, em Espanha, não é? Para não irmos mais longe, não acontece. Como é que, qual é a diferença para vocês profissionais? É óbvio que a diferença em termos de rendimento deve ser brutal, mas a nível mental também é importante poder de vez em quando descomprimir. Sim, sim. Por exemplo, eu não sei o que é treinar de rolos, basicamente. Nós aqui no Algarve chove muito poucas vezes e então essas vezes ficamos em casa a descansar, fazemos descanso. E para mim fazer rolos é um martírio, porque aquilo é massacrante. E então termos esta oportunidade de treinar, a sair para treinar é muito bom, mesmo mentalmente, para tentar esquecer um bocadinho este grande problema. Um, e os meus colegas espanhóis, pronto, esse aí é um pouco pior. Aliás, eu lembro-me quando isto tudo começou e quando foi logo implementado isso de eles não poderem sair. Lembro-me que o Caldeira mandou mensagem lá para o grupo do WhatsApp e disse: Olha, tenho aqui uma casa, venham para cá e podem vir para cá treinar. E eles, não podemos, nós não podemos sair do país e não sei o quê. Lembro-me perfeitamente disso e eu a rezar para que isso não acontecesse aqui em Portugal. Infelizmente podemos sair sozinhos, não é? Mas podemos sair e isso é muito bom. Ter essa liberdade é bastante bom. E olha, tu às vezes quando vais perdido, sobretudo agora quando treinas sozinho, se calhar dá-te mais para isso, perdido nos pensamentos, às vezes olhar nessa paisagem serrana do Algarve, eh, tu recordas aquelas sensações da volta? Porque eu imagino que nesta altura encontrar motivação não é fácil, porque nós não sabemos quando é que vai regressar o calendário, tivemos provas que já foram canceladas, ainda por cima isso é particularmente castigador em Portugal, onde o calendário já é um calendário com poucos dias de competição. Eh, Tu dás por ti às vezes a dizer caramba, já estou aqui com pele de galinha porque voltas a recordar aquelas emoções da volta do ano passado. Sim, muitas vezes no treino vem-me essas grandes memórias à cabeça. E eu até me perco, às vezes tenho que ir em tais watts e perco-me completamente a noção porque vou noutra. Mas é claro que isto agora é difícil arranjar motivação porque nós não sabemos quando é que poderemos voltar a competir. E no meu caso, eu sou um ciclista que, para mim, estava sempre a competir. Treinar, não sou muito fã de treinar, sinceramente, mas competir, para mim,
competia o ano todo. E é claro que está a vir aquela saudade de competir, vem sempre para o de cima. Mesmo antes da volta ao Alentejo eu estava a treinar bastante bem, porque era uma corrida que eu gostava de renovar o título, e soubemos poucos dias antes que a corrida não se ia realizar, e foi um bocado... Nós vamos um pouco abaixo, porque tanto trabalho que fizemos até ali e depois vai tudo por água abaixo, mas em primeiro lugar está a nossa saúde, e é assim que temos que pensar. E olha, eu estou a olhar aí para trás de ti, tu tiveste o cuidado de colocar um cenário ideal. Temos o teu maiô habitual da W52 Futebol Clube do Porto, azul Exatamente. e branco, e depois Exatamente. por cima do teu ombro esquerdo temos aquela que é provavelmente a camisola que tu mais conservas com carinho de todas as tuas camisolas, que é a amarela que tu curiosamente só envergaste no último dia da competição, mas isto realmente não conta quem começa ou quem anda com ela, conta aquele que leva ao pódio final, e esse foste tu. Conta-nos um bocadinho como é que foi toda a narrativa da volta a Portugal, porque nós sabemos os resultados, mas não sabemos o processo mental por trás da tua vitória na volta. Como é que foi teres a camisola dentro da equipa, porque a W52 acaba por ter durante os primeiros 7 dias a liderança, com corredores diferentes, não é? Mas depois dá-se a perda da camisola para o Johnny Brandão, até que tu a recuperaste naquele contrarrelógio magnífico na Avenida dos Aliados. Como é que foste gerindo estas emoções ao longo dos dias de competição? Bem, nós entramos na volta logo pé direito, com aquela grande vitória do Samuel no prólogo. E eu era o colega de quarto dele e lembro-me perfeitamente de eu estar deitado na cama. Ele demorou mais tempo por causa da cerimónia e tudo. Eu estava deitado na cama quando ele chega com a camisola amarela vestida, e eu adorava ter esta camisola a pensar para mim. E depois nós sabíamos que o Samuel e a equipa toda, claro que ele não é nenhum trepador, e claro que não iria conseguir conservar a camisola até ao fim, e a partir daí começou a dar logo o corpo às balas, porque, como ele disse há pouco tempo num direto com o Filipe Cardoso, ele sabia que mais dia menos ia perder a camisola, e para ele não lhe interessava nada passar mais um dia, menos um dia. Entrou logo ao serviço, porque não queria também meter em causa nenhum colega, porque nós tínhamos muitas opções para discutir a volta a Portugal. Tínhamos o Ricardo Mestre, o Edgar, o António Carvalho, eu também estava nas contas, o Gustavo. Tínhamos ali muitos ciclistas que poderiam discutir, e então ele entrou logo ao serviço. Depois o Gustavo conseguiu recuperar a camisola. A recuperar, não, o Samuel perdeu, e ele, como estava em segundo lugar, vestiu a camisola. E depois, claro que o Gustavo é um ciclista que já venceu a Volta a Portugal e que nos dava bastantes garantias, e foi para ele que sempre trabalhámos. Mas quem conhece a maneira do Nuno correr sabe perfeitamente que não há sempre uma opção, há sempre mais que uma opção dentro da equipa. E fomos assim, fomos correndo, e depois a corrida também foi metendo cada um no seu lugar, não é? Como se costuma dizer. E depois consegui aquela vitória no Alto da Torre, que foi uma vitória incrível. Não Essa estava... vitória, essa vitória para ti é, digamos que uma reafirmação dentro daquela que era a tua confiança, porque tu saberias como estavas melhor que ninguém, não é? Tu sentes as tuas pernas e sabes como é que estás. Os corredores nestas coisas raramente se equivocam, mas eh, o facto de ganhares numa chegada mítica como o Alto da Torre faz-te naquele dia pensar, ok, isto afinal pode ser mais do que uma vitória parcial, posso sair daqui com o título. Bem, eu no título nunca pensei, sinceramente nunca pensei. É claro que sabia a minha condição e estava numa excelente de forma, e aquela vitória deu-me bastante motivação para o resto da volta, e nós andando sempre de camisola amarela. O Gustavo estava ali com a amarela, que tinha vestido a amarela no dia anterior, que nos dava bastantes seguranças, e eu ali estava a correr sem pressão, basicamente. Aquela vitória eu não sentia pressão nenhuma. E depois para mim foi bastante motivador vencer uma etapa rainha, não é? Como é a Volta Torre, uma etapa de alta montanha. É claro que os níveis de confiança aumentaram, e a partir daí comecei também a acreditar que poderia fazer uma boa classificação geral, mas ajudando sempre a equipa, claro.
E depois as coisas foram surgindo. Sim, Sinceramente, nunca pensei que fosse ganhar. Isso não, isso não. até porque a dada altura, apesar de tu teres ganho na Torre, depois o Johnny Brandão toma a camisola amarela na Serra do Larouco, não é? Ele acaba por envergar a camisola amarela, mas com uma separação sempre mínima entre os dois. Eu acho que a separação nunca chegou a ser maior do que um segundo. Inclusivamente no dia em que partiram para o contrarrelógio, até era inferior a um segundo, o que é uma situação que não se vê muitas vezes nas corridas. Eu acho que também por isso a volta do ano passado é uma edição vintage. Eu acho que daqui a 20 anos provavelmente ainda vamos falar do que aconteceu na volta do ano passado, pela forma como a corrida quase que foi o desenlace perfeito, não é? Dois corredores, ainda por cima dois corredores portugueses, dois corredores em momentos diferentes da carreira, mas acarinhados pelo público, de equipas diferentes, ainda por cima, para vocês, imagino W52, Futebol Clube do Porto, ter aquele contrarrelógio na Avenida dos Aliados, com o significado que tem a Avenida dos Aliados para o clube, Futebol Clube do Porto, eu acho que se tivessem escrito um guião no início da volta a Portugal não tinha sido mais perfeito, não é? Qual é que foi a tua sensação desse dia, desde o momento em que acordaste, que eras segundo, ao momento em que te foste deitar, se é que te foste deitar nesse dia, não é? e que acabaste campeão? Bem, eu por acaso nesse dia dormi bastante bem. Chegou ali uma certa hora que desliguei o telemóvel, na noite anterior, não é? Desliguei o telemóvel e eu, bom, agora é hora de descansar, que amanhã é outro dia e é um dia importante. E acordei super bem, acordei super bem disposto no pequeno almoço com os meus colegas, eles sempre. Nunca falámos muito do assunto do conta-relógio, íamos sempre buscar algumas coisas engraçadas que tinham acontecido durante a volta, mesmo para distrair e para que não que tivéssemos sempre a pensar naquilo. Eles também não me queriam colocar muita pressão, apesar de eu acho que lidei bastante bem com a pressão durante toda a volta, mas eles nunca tocaram nesse ponto. Acordei super bem e lembro perfeitamente. Depois fui fazer o reconhecimento e o Gustavo e o Nuno sempre preocupado. Então, gostas do conta-relógio? Achas que é o teu jeito? E eu, sim, até gosto. Ele disse, acho que este conta-relógio é perfeito para ti. E eu, pronto, tá bem. Eu, por acaso, até gosto do conta-relógio. Só O que, não gosto muito o que é daquela que havias de calçada. dizer ao chefe, não é? O que é que havias de dizer? Não, não, não gosto nada deste contrarrelógio. Exatamente, exatamente. Um, e fui fazer o reconhecimento, gostei, e as sensações também eram boas, mesmo de manhã. Recordo-me perfeitamente de 1 hora e meia antes do conta-relógio estar no autocarro a jogar Playstation lá atrás e entrar o presidente, uh, o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, e sentar-se ali ao meu lado e ele, então, como é que estás? Estás bem? Eu, sim, acho que está tudo bem. Ele, então, e estás preparado? Sabes que estás a correr em casa, nós temos que ganhar isto. E eu, sim, presidente, não se preocupe, eu estou bem, acordei bem disposto, acho que isto vai correr bem. E tudo foi correr bem. E assim foi. Fui aquecer e o Gustavo também sempre a dar-me motivação, porque ele é um especialista e eu também sempre falei com ele sobre o conta-relógio, como é que havia de fazer e não fazer. E ele também me ajudou bastante nisso, porque ele já, já é um velho aqui, não é? Já, já tem muita experiência disto e esta pressão toda do último dia, mas acho que estive sempre à vontade e depois foi fazer aquilo que me competia. E como é que foi o contrarrelógio em si? Não da parte desportiva, porque a parte desportiva nós sabemos que decorreu, se calhar como nunca te tinha corrido uma prova contra o cronómetro, porque foi um contrarrelógio onde tu voaste simplesmente. Eu referia mais ao contexto, ou seja, tu apercebeste onde é que estavas metido, porque imaginando ali aquela zona da Baixa do Porto e sabendo como é que são as pessoas do Porto, não é? Eu sou do Porto, cresci ali naquela zona, sei bem como é que as pessoas são, sobretudo quando está o Futebol Clube do Porto em questão, aquilo é quase como se fosse, não sei, monta-se ali um ambiente de É. uma. Não é? Eu nem sei realmente explicar, porque não sendo eu portista, já sei que muita gente vai dizer, bom, está a fazer uma entrevista, portista, mas já sabemos como é que são as bocas do costume, mas não é o caso, não sou portista, mas eu reconheço que quando o Futebol Clube do Porto ganha algo e se celebra nos aliados, é um momento que impressiona, que impacta. Tu Sim, sentiste sim. isso? Sim, sim. Para já eu estava a ver o conta-relógio dos meus colegas na televisão e via que aquilo estava um mar de gente. E eu, tanta gente, uma coisa impressionante.
E depois, quando fui para a partida, recordo-me perfeitamente de estar ali muita gente e, claro, que muita gente a dizer tens que ganhar e tens que ir aquilo. E eu a pensar para mim, bem, este é o meu momento, vou tentar desconectar tudo, deixar de ouvir o que está aqui ao lado e agora é ir sempre a dar o máximo. E depois, assim que arranquei, era uma coisa impressionante. Eu não percebi o que é que as pessoas me diziam, mas eu cada vez que passava por aquele mar de gente, aquilo parece que nós estávamos encostados, é como se estivéssemos encostados a uma coluna e aquilo assim a bater. Pronto, o barulho da música, Sim, assim a era o que eu vibração, sentia. não é? É quase que Exatamente, a vibração. onda de choque. Exatamente, era exatamente o que eu sentia. Eu ouvia as pessoas a gritar, não percebia o que era, porque eu ia ali focadíssimo, mas era o que sentia, era essas vibrações, era uma coisa impressionante. E depois, é claro, era um mar de gente, tudo pintado de azul e branco. É claro que sabia que as pessoas estavam a torcer por mim e eu só estava ali. Eu tenho que dar ao máximo, tenho que dar ao máximo, é tudo, tem que ser tudo. Cada vez que vi uma curva, eu assim, tenho que dar ao máximo até àquela curva. Passava a curva e eu, não, tem que ser até àquela. E foi assim, até ao fim. Foi momentos únicos que vivi e vivi, é indescritível, eu não consigo descrever aquele dia porque aquilo foi só quem esteve lá é que consegue descrever. É muito difícil, assim, por palavras, descrever um dia tão emocionante e sentir aquele calor humano que foi incrível mesmo. E consegues descrever o pós, ou seja, não descrever, enfim, tudo aquilo que foi acontecendo nos dias seguintes, mas aquele momento em que tu olhas para o cronómetro ou te informam que ganhaste, como é que foi? Porque imagino que ali, com todas aquelas emoções à flor da pele e com tudo aquilo que significa para um ciclista ganhar a volta a Portugal, eu imagino que não sei, que todas as vitórias na volta são especiais, mas eu acho que aquela, como disse há pouco, para mim vai ser uma edição vintage, portanto, aquela tem que ter sido também especial, ou não? Conta-nos tu que és o campeão. Bem, eu assim cortei a meta, é claro que veio logo uma massagista ter comigo e ele, já ganhaste. E eu, não, espera aí, deixa lá o Johnny chegar e depois aí logo vemos se ganha ou não. Porque na etapa tinha sido a Senhora da Graça, também eu assim que cortei a meta, dizia, olha, já vestiste a amarela. E depois no fim ficámos os dois com o mesmo tempo. E eu, não, deixa lá ele chegar e depois aí já festejamos se for o caso. E esperei. Os meus colegas vieram logo ter comigo, já ganhaste, já ganhaste, já ganhaste. Eu, calma, deixa lá ele chegar. E só depois de ele ter cortado a meta. Bem, ele não chegou a cortar a meta, porque quando ele vinha naquela viragem à esquerda, já para a reta da meta, eu aí já tinha ganho, vi no ecrã, e aquilo, as pessoas todas a gritar, aquilo deu assim, pronto, ganhei. E depois aquilo foi como se tivesse ido um peso de cima. Eu consegui. Era isto que nós tínhamos nos proposto, a equipa tinha-nos proposto, e ter conseguido aquilo foi um alívio para mim, foi uma descarga e eu agora posso descansar, posso respirar como deve ser. Foi basicamente. E tu, É, tu mas, mais tarde revendo aquelas imagens ou pensando naquele momento, eh, obviamente que naquele momento tu estás centrado na vitória, toda a gente se aproxima de ti porque tu és o campeão e sais quase da Avenida dos Aliados, ou sais literalmente em braços, mas um bocadinho mais tarde, depois a frio, pensaste, não querias estar na posição do Johnny Brandão, que lutou tanto, que vinha vestido de amarelo, mas que depois no final acaba por não levar a camisola amarela para casa. Tiveste esse pensamento, essa empatia para com aquele que foi o teu rival, não é? Porque eu tenho a teoria de que para grandes vitórias, grandes rivais e grandes rivalidades, e acho que a vossa o ano passado foi bonita, mas chegaste a ter esse pensamento. bem, quando o Samuel meteu em braço e tudo, pronto, ali só queria era festejar e nem me apercebi daquilo que estava a acontecer com o Johnny, que foi quando ele cortou a meta e depois foi para dentro do carro da equipa. É claro que eu disso não tinha conhecimento e eu até recebi algumas mensagens, não sei o quê, não tinha tido respeito pelo adversário, mas eu ali nem me tinha percebido disso. É claro que perder daquela forma é doloroso, é difícil. Ali, num conta-relógio, os dois com o mesmo tempo, aquilo podia tanto dar para um lado como para o outro. Aquilo, qualquer um poderia ter um dia mau, um furo, uma queda, onde podíamos perder a volta a Portugal. Felizmente consegui ser o mais forte
e vencer a Volta a Portugal. Nem consigo imaginar a dor dele ter perdido a Volta a Portugal assim, porque ele também fez uma excelente Volta a Portugal e estava bastante forte. E depois encontrei-me com ele lá quando nós estávamos no flash das entrevistas e tudo. Um, e aí cumprimentei-o e dei-lhe os parabéns pela volta que também fez. É claro que aí não tivemos muita oportunidade de falar, nem nada disso. Mas Sim, esses momentos são sempre caóticos, não é? Há claro que mil e sim, uma perguntas, toda a gente quer falar com aquele que ganhou, com aquele que perdeu, e os corredores também estão ali com as emoções à flor da pele. Enfim, eu acho que isso é compreensível e que. Mas o que eu, mais do que falarem os dois, isto ou aquilo, como tu ias contando, era tentar perceber se os campeões também pensam, e se me tivesse acontecido a mim, ou seja, eu imagino que a vossa mentalidade quando saem é para ganhar, mas claro, só um é que pode ganhar, e naquele dia, como tu disse, tu foste mais forte e o Johnny acabou por perder, mas sim, dá, eu fico perfeitamente esclarecido quanto àquilo que aconteceu. E sinceramente não acho que tenha sido desrespeito nenhum. Agora, estou aqui entre nós, não é? Acho que são as sim, coisas normais, não é? Como é que alguém podia esperar que naquele momento em que toda a gente queria tocar-te, toda a gente queria levantar-te, houve aquela histeria coletiva, não é? Que é normal, porque os adeptos portistas sentem que ganharam em casa, na sua Avenida dos Aliados. Enfim, eu acho que toda a gente compreende que aquilo que aconteceu. sim, sim, claro, eu acho que sim. Pelo menos, e também ali poucas palavras eu poderia dizer ao Johnny. É claro que eu depois eu falei com ele quando tivemos antes do pódio, e foi quando lhe dei os parabéns. Mas também poucas palavras eu podia dizer, porque ali é um pouco a quente. Ele estava destroçado por ter perdido. É claro que é um momento bastante difícil. Eu não consigo imaginar de perder assim. Tu achas que isto pode ser uma rivalidade de futuro? Ou não é fácil, estando tu na equipa em que estás, mesmo apesar de teres um título da Volta a Portugal, garantis que serás tu o líder, não é? Porque vocês, como tu disseste no início da conversa, têm sempre o plano de que à partida não há um líder apenas, há sempre 3, 4 corredores com o perfil de liderar. Sim, aqui na equipa basicamente é assim. O Raul ganhou no ano seguinte ao Gustavo ter ganho, o Rui Vinhas também. Uh, Bem, isto aqui na equipa, nós preparamos todos, tentamos nos preparar o melhor possível, com, pronto, fazer os melhores treinos, tudo, e chegar na máxima força à volta a Portugal. E depois aí se vê as táticas também do Nuno. Isto aqui nós não temos, temos o líder que é o Gustavo, não é? Era o líder. Mas isto, a volta a Portugal, é uma corrida bastante especial e às vezes dá muitas voltas, e tem sido o caso nestes anos. Apesar da vitória tem ficado sempre na equipa, mas nem tem sido sempre os mesmos vencedores, temos se mudado sempre. Mas não é rivalidade. Aqui nós temos excelentes atletas, temos o Ricardo Mestres, que já venceu a Volta a Portugal, e temos outros que poderão ganhar ainda a Volta a Portugal. Olha, tu O que falaste do interessa, Ricardo, falaste do Ricardo e vocês são vizinhos, não é? Ou pelo menos, enfim, são de localidades que são vizinhas, treinam juntos, têm essa relação além de colegas de amizade, partilham uma série de coisas em comum quanto ao passado. eh, Vocês são apenas dois dos três algarvios que ganharam a Volta a Portugal, em toda a história da Volta a Portugal, que é uma enormidade, e dá-se a curiosidade que são também desta zona serrana, como há pouco falávamos, não é? Tu te faz fato, o Ricardo da Cortelha, que estão separadas por quilómetros, menos de 10 quilómetros. Como é que é possível, num espaço tão curtinho, saírem dois campeões da Volta a Portugal em tão curto espaço de tempo? O que é que se faz bem por aí? não sei, treinamos bem, se calhar, não sei. O que é certo é é um motivo de orgulho aqui para toda a nossa região. Muitas das pessoas, amigos e familiares nossos, que temos em comum, não é? Para eles é um motivo de orgulho ter aqui dois vencedores da Volta a Portugal, e para nós também, não é? Agora o segredo, qual é o segredo? Não sei.
Tem Não que haver fazes a alguma mínima ideia. propriedade especial nessa zona, algo que o Algarve tem tantos segredos, não é? E sobretudo nessa zona interior, nessa zona serrana, tem alguns dos que estão mais bem guardados. E oxalá assim se mantenha, porque faz parte do misticismo da região também. Claro que sim. Olha, João, a conversa está boa, mas eu vou colocar aqui um ponto final, porque eu coloquei como compromisso não ultrapassar aqui determinado tempo. Afinal de contas, também estamos em quarentena e estamos aqui só mesmo para descomprimir. Quero-te fazer a pergunta que faço a toda a gente. Tu és mais de filmes ou de livros? Sou mais de filmes. Né? E o que é que viste recentemente que nos queiras recomendar agora para amenizar a quarentena? O último filme que vi ah, foi. É que eu agora vi dois recentemente. Vi um que era o Apóstolo, mas não gostei muito. Também é E uma vi aquele. recomendação. É uma recomendação para não ver. Exatamente, recomendação para não ver, exatamente. Vi o Irlandês ontem. Em quantos Uh, dias? Em quantos dias? Aguentaste as 3 horas do filme? aguentei. Oh, isso já dá quase equivalência a uma etapa de alta montanha na volta a Portugal, não é? 3 horas de filme. Mas olha, Assim, fica então com essa tua recomendação e ia-te dizer uma coisa, que é, eu nesta quarentena pagava, mas pagava um bom dinheiro para ver um documentário, 1 hora e meia da tua vitória na Volta a Portugal do ano passado, com acesso aos bastidores da W52. Portanto, fica aí a ideia, W52, Futebol Clube do Porto, Porto Canal, era um produto brutal para pormos a rodar aí na televisão nesta quarentena, porque deve ter imagens fantásticas. sim, sem dúvida, sem dúvida. Aquilo nós passamos momentos que aquilo, aquilo se calhar muita gente pensa que nós, apesar de nós levarmos aquilo tudo muito a sério, mas nós levamos também para tentar que a pressão se abstraia um pouco, não é? Que a gente se abstraia um pouco da pressão. É muita brincadeira juntamente com o profissionalismo, claro, mas é muita brincadeira junta, e depois somos todos muito amigos uns dos outros, e então aquilo torna-se ali um ambiente espetacular que se calhar dava um bom documentário, acho que sim. João Rodrigues, campeão da Volta a Portugal, obrigado por este bocadinho. Obrigado eu pelo convite. São conversas em tempos de crise. Em breve voltamos com mais convidados, à espera de que este chato Covid-19 passe rapidamente a fazer parte das nossas memórias, que vá embora rapidamente e que regresse ao ciclismo.